o processo de candidaturas neste momento encontra-se num caos, ou seja, nós temos milhares de candidaturas ainda por submeter, temos medidas que ainda quase sem candidaturas nenhumas, principalmente aqui a nível das medidas ambientais. Estamos a 3 semanas do final do prazo para os agricultores apresentarem aquilo que é o pedido único, que comporta todo aquilo que são as ajudas da política agrícola comum. E o que vemos é que o prazo é de facto insuficiente quando estamos a falar que têm que ser submetidas, para se cumprir com o prazo, mais de 4.200 candidaturas por dia, o que é praticamente impossível. Isto resulta de más opções políticas. A CNA, em tempo útil, avisou o Governo e a Sra. Ministra da Agricultura para o problema que se estava a criar, ou seja, quer a nível das regras que estavam a ser instituídas, quer os prazos, quer a própria capacidade do sistema e aquilo que se previa para as alterações em termos do sistema de submissão de candidaturas, acabaram por resultar nisto. Estava à vista de todos aquilo que iria acontecer. O Governo não quis saber e agora há que correr atrás do prejuízo e, de alguma forma, não penalizar os agricultores, porque prejudicados eles já estão a ser, e muito. Basta estas vindas recorrentes junto dos técnicos para fazer estas candidaturas, mas pelo menos que não sejam penalizados. A CNA considera que são precisos pelo menos mais 2 meses para recepcionar candidaturas, ou seja, as candidaturas têm que se prolongar até ao final de julho, e que esta prorrogação de prazo não pode pôr em causa aquilo que é a normal antecipação das ajudas, que normalmente costuma ser feita em outubro, e o Estado português tem todos os mecanismos para o fazer, até recorrer ao orçamento do Estado, como já fez, por exemplo, o ano passado. A situação é muito complicada, carece de uma resposta urgente, resposta essa que não tem sido dada, e a CNA continua já fez um pedido de reunião à Sra. Ministra que não foi atendido. Vamos fazer um pedido ao Sr. Primeiro-Ministro também para expor a situação, e fizemos agora, hoje já seguiu um pedido para a Assembleia da República, para a Comissão de Agricultura, também para sermos ouvidos, porque é necessário desde já criar condições para que as candidaturas sejam submetidas, para que os agricultores tenham tempo de fazer as contas e, acima de tudo, para que não sejam mais penalizados, para além do que já estão a ser, pelo facto do sistema não estar a responder como devia. Nós estamos num ano de transição da política agrícola comum e normalmente isso também traz problemas. Quer dizer, quando estamos em anos de transição, as regras mudam, é natural que haja problemas. Isso também não temos que ter essa noção. Agora, a forma como isto foi feito, como foi idealizado, o não, por exemplo, de ter pensado numa forma faseada da alteração das próprias medidas, o próprio sistema ser pensado também em que dar resposta também de uma forma faseada a estas novas exigências, acaba por depois resultar nisto. Ou seja, aquilo que devia ter sido feito, e nós avisámos, mas isso avisámos no tempo útil, vamos ver a capacidade que temos na administração, vamos ver aquilo que é a realidade da nossa agricultura e dos nossos agricultores, e o que é que podemos fazer este ano já e nos anos que vêm a seguir. Não tinha que ser tudo feito de uma vez só neste momento, porque depois o resultado prático é este. Os nossos técnicos das associações filiadas da CNA têm feito um trabalho tremendo para ajudar os agricultores. Os próprios técnicos, já que dizê-lo, os próprios técnicos do Ministério da Agricultura também. Mas isto é de tal maneira complexo, aquilo emaranhado burocrático que foi criado é de tal maneira difícil de resolver, que neste momento é impossível cumprir com o prazo que está estabelecido. Há uma coisa que já ninguém tira, que é as penalizações que os agricultores, por exemplo, os mais pequenos, os do regime da pequena agricultura, que viram as ajudas cortadas em 50%, esses já ninguém os compensa. Mas isso foi uma opção em termos de regras, e iria ser assim... regras nacionais. Estamos a falar de regras nacionais. Depois há um outro problema, que é, pelo facto de não haver tempo para fazer contas, para de alguma forma olhar para o tipo com calma,
fazer, porque como há muitas alterações, as ajudas mudam muito, os agricultores acabam por ser prejudicados porque não se candidatam a tudo aquilo que poderiam candidatar. E esse também já ninguém nos tira. Esse problema também já não tira. E depois há um outro problema que é esse mais mensurável, que é se o prazo não for prorrogado, ao fim e ao cabo, quantos agricultores é que serão penalizados? Porque depois há a possibilidade de ainda a seguir ao final de maio submeter a candidatura, mas com 1% de penalização ao dia. E esse, ou seja, nós, se não houver prorrogação, com certeza absoluta, que se calhar perto de bem mais de 50 mil agricultores vão ser penalizados. Isso é um número que não estou a exagerar nada, em nada. Daí que a opção do governo é: eu penalizo 50 mil agricultores ou não? A Associação de Agricultores já há algum tempo que tomou posição pública a reclamar o prolongamento do prazo, precisamente porque tínhamos a consciência disso. Nós, neste momento, fizemos cerca de 50% das candidaturas que seriam que em anos anteriores fizemos. Portanto, nós fazemos cerca de 1.200 candidaturas por ano, neste momento vamos nas 600. Ou seja, eu quero dizer que temos até o final do mês para fazer mais de metade das candidaturas que já fizemos até hoje. Portanto, é um número claro, objetivo e é incontornável. Ou seja, é impossível nós fazermos as candidaturas normais no período até o final do mês. Mesmo com técnicos altamente experimentados, como já disse que temos, com grande experiência em termos de elaboração de candidaturas, mas é impossível na prática. Uma candidatura normalmente se fazia em 15, 20 minutos, agora às vezes é 3, 4 horas a fazer uma candidatura. E isto é impossível. Já vim aqui à associação 3 vezes, de facto, reconhecidamente, temos, os técnicos da associação estão a fazer um grande esforço para conseguir fazer as candidaturas da melhor maneira. É evidente, é claro que estão a sair regulamentações já depois do período de início da candidatura, já a posteriori, o que dá naturalmente aqui alguns problemas na elaboração das candidaturas. Os problemas que se têm sentido aqui, um dos problemas é a rotação de culturas. Está regulamentada a rotação de culturas, que provavelmente se aplica, talvez no Alentejo, no Ribatejo. Aqui não se aplica por uma questão agronómica, porque o milho aqui sai em novembro, dezembro, e nessa altura é a época das chuvas, não é possível fazer uma segunda cultura. E o regulamento obriga a que faça duas culturas, uma de primavera-verão e outra de outono-inverno. Aqui penso que será uma prática que não se consegue implementar por vias exatamente do clima, né? Dos climatéricos. Outras dificuldades que temos aqui reparado em relação às práticas promotoras da biodiversidade, ao plano de fertilização orgânica. O plano de fertilização orgânica que está implementado, só que ninguém sabe muito bem como é que isso na prática se vai executar, porque sabes que tem que ter uma aprovação de um plano na direção regional, ninguém sabe muito bem como é que é feita a aprovação desse plano de fertilização orgânica. Outra coisa que está no regulamento, também para nós é difícil de cumprir, é a questão da organização de produtores. É obrigatória a organização de produtores, porque senão perde muito valor no subsídio. Aqui não existe organização de produtores de cereais e, portanto, as pessoas têm dificuldades em candidatar-se a essa medida. Assim como os deficientes em água também, que também não existe aqui. Sei que a associação tem andado a tratar tanto o plano de promover a organização de produtores e os deficientes em água, mas que provavelmente já não vem a tempo para este ano, o que significa que os agricultores vão ficar prejudicados
exatamente por estas duas medidas que não vão conseguir implementar.